Olá, queridos ouvintes. Então, hoje nós estamos gravando o nosso terceiro episódio aqui do podcast Geriação, que vai ser sobre os inibidores do SGLT2 na doença renal crônica. E hoje é um dia muito especial porque nós estamos iniciando a temporada de convidados especiais. E hoje, para começar, aí uma convidada especial demais, que é a doutora Susan Carvalho, nefrologista. A doutora Susan é graduada em Medicina pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Ela fez residência em Nefrologia pela Universidade Federal da Bahia e especialização em Medicina Intensiva do Adulto no Hospital Sírio-Libanês e é professora aqui na Universidade Tiradentes, na UNIT aqui de Sergipe. A doutora Susan também é speaker da AstraZeneca e hoje ela vai nos presentear com a presença dela aqui no podcast Geriação. Muito obrigada, Susan, por aceitar esse convite. Eu que agradeço bastante o convite, de estar aqui, de falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é a doença renal crônica, e do uso de um remédio que vem mudando a realidade da doença renal. A gente tem brincado bastante que daqui uns dias a diálise vai ser só para quem, acho que vai morrer de outra coisa, mas não vai nem chegar a dialisar por conta desse novo remédio, né? É verdade, é uma medicação que tem impactado muito, tanto no paciente cardiológico como no paciente renal, né? Então, acho que é um tema que a gente não poderia deixar de abordar aqui no nosso podcast. Bom, então, como já é de costume, aí quem já acompanha a gente sabe como que é o estilo do nosso podcast. Então, a gente vai trazer um caso clínico e aí logo em seguida a gente traz as perguntas norteadoras que vão ser respondidas pela doutora Susan. E no final do episódio a gente retoma esse caso clínico para ela comentar a conduta dela, se ela faria algo de diferente e fazer aí o posicionamento da nossa especialista. Então, vamos lá para o nosso casinho. O nosso paciente de hoje é o senhor Lampião. O senhor Lampião tem 70 anos, ele é portador de doença renal crônica e ele passou em consulta há cerca de um mês, quando foram feitos alguns ajustes nas medicações pelo clínico geral. Então, foi aumentado o enalapril, ele usava 5 mg 2 vezes ao dia e passou para 10 mg 2 vezes ao dia. E foi introduzida a dapagliflozina, 10 mg 1 vez ao dia. Hoje, o senhor Lampião retorna queixando de tontura quando levanta e ele teve 2 episódios de queda no último mês. De antecedentes patológicos, o senhor Lampião tem doença renal crônica. A taxa de filtração glomerular dele é de 45, ele está no estadio G3A-A2, ele é hipertenso e dislipidêmico. E o senhor Lampião está utilizando atualmente o enalapril 10 mg 2 vezes ao dia, o amlodipino 5 mg 1 vez ao dia, a dapagliflozina 10 mg 1 vez ao dia e a rosuvastatina de 40 mg à noite. No exame físico da consulta de hoje, ele está com a PA de 105/70 deitado, 90/55 em ortostase. Frequência cardíaca de 70 e os demais parâmetros do exame normal. Então, vamos lá para as perguntas norteadoras. A primeira delas: como avaliar um idoso com doença renal crônica? Quais são os dados essenciais que devem estar na anamnese? Quais as etiologias a serem investigadas? E quais os exames complementares essenciais? Falar de doença renal no idoso é um tema bem curioso até, porque naturalmente, com o passar da idade, o rim vai diminuir do seu funcionamento, né? Então, tem literatura que traz que a partir de 40 anos, outras aqui a partir de 50 anos, que a cada ano reduz 1 ml por minuto por superfície corpórea. Aí até no consultório, quando eu explico isso, o paciente fala assim, eita, quando tiver 100 anos vai parar de funcionar. Mas não necessariamente, né? Então, tem a questão que o rim também tem 60 anos, tem 70 anos, então naturalmente ele vai deixar de funcionar. Aí aquela pergunta que tem incomodado muito na literatura, assim, quando é que eu então considero doença renal? A partir de que parâmetro? É do 60 ml mesmo por minuto, que é considerado na população geral? Ou vai ter outro estadiamento para a doença renal, que a gente vai ver mais para frente? Vamos deixar para depois, né? Então, de uma forma geral, o paciente que tem 60 anos, ele já é um fator de risco, já a idade por si só já é considerada como fator de risco para a pessoa desenvolver doença renal, né? Então, o idoso já ganha aí, já de saída, um fator de risco para ter doença renal e a gente ficar alerta com essa população. E aí, da anamnese em si,
aquilo que a gente sempre brinca com os, não sei se é a professora, com os alunos, né? Vai lá desde o que ele faz. Então, assim, se o paciente ou se a pessoa que está ali no consultório, ele trabalha, por exemplo, ele trabalhou por muito tempo com, exemplo, exposição a produto químico, isso tem efeito cumulativo. E ele já tem a idade, o efeito cumulativo da ocupação dele, que são fatores que vão se agregando e aumentando a chance de ele ter DRC e ser um estadio mais preocupante, né? Que é mais da anamnese. Quais são as comorbidades dele, o que é que ele usa de remédio, se ele já teve uma internação prévia ou se ele fez uma cirurgia e fez uma injúria renal, né? Ele acabou alterando num período de internação a creatinina, mesmo que de forma passageira, isso confere maior risco. Se ele tem histórico familiar, então se ele tem um parente que faz diálise ou que tem doença renal, se ele fuma, o cigarro também é fator de risco para a doença renal. E aquela velha pergunta que todo mundo sempre atribui quando a pessoa tem doença renal se tá doente do rim porque não bebeu água. E na verdade não é o fator preponderante, é mais um fator da lista que a gente está falando aqui, além da questão da alimentação, que é muito rica em sal, também predispõe à doença renal crônica. Certo. E aí, então, com relação aos exames complementares essenciais, assim, nesse primeiro momento, o que é que você acha que não pode faltar? Então, vamos lá. Como eu falei, né, das comorbidades que levam à doença renal. As duas principais comorbidades é hipertensão e diabetes. São esses os pacientes foco que a gente tem que ter para solicitar esses exames, né? E daí, tem até um censo que eu trouxe, vamos mostrar, né, aí no YouTube para vocês, um censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia de 2020, que é o mais atualizado, em breve deve sair o mais, mostrando que pressão alta e diabetes são as duas principais doenças que levam à diálise, e mostrando também a faixa etária dos pacientes que entram em diálise, que é nessa faixa de 60 anos, que é o que está mais em diálise. E aí a nossa preocupação, né, de ficar de olho nessa faixa etária. E aí eu vou fazer, na verdade, uma pergunta a você. Você fez a creatina do seu paciente idoso, né, que tem mais de 60 anos, tá normal? Você fica tranquila de que não tem doença renal? Seja bem sincera, você costuma pedir albuminúria dos pacientes com doença renal, na verdade não é nem com doença renal, de risco, com fatores de risco. Sim, é bem interessante essa pergunta que você fez, porque era justamente um ponto onde eu queria chegar. No paciente idoso, quando ele evolui com sarcopenia e fragilidade, a gente sabe que a creatinina tem relação com a massa muscular. Então, é muito comum a gente pegar creatininas mais baixas nesse perfil de paciente. E, às vezes, é um paciente que tem hipertensão, diabetes, fatores de risco para doença renal crônica, e aquela creatinina não está me dando um valor fidedigno com relação à taxa de filtração glomerular que eu vou encontrar. Então, se é um paciente idoso, robusto e saudável, que não tenha fatores de risco para doença renal crônica, eu até me sinto tranquila. Mas se é um paciente que tem comorbidades que aumentam o risco de doença renal, principalmente hipertensão e diabetes, eu sempre solicito uma albuminúria. Até te contar que eu estava olhando, eu vou agora para o Congresso Norte-Nordeste de Nefrologia, estou levando um trabalho até que é de uma idosa que faz diálise peritoneal há 10 anos, ela tem 97 anos. E eu estava olhando os trabalhos em idosos e um trabalho que eu achei muito curioso, que eu não sei se foi da Unicamp agora, que ele fez o rastreio da albuminúria na população idosa. E veio, a partir de 70 anos, ele encontrou, mais de 50% dos pacientes com albuminúria positiva com creatinina normal. E a albuminúria é marcador de lesão, é marcador de doença renal crônica, que muitas vezes a gente negligencia, né? Fica olhando a creatinina, que é aí nos extremos de idade e nas populações sarcopênicas, e também até nos obesos que são sarcopênicos, né? Exato. Porque tem aquela falsa obesidade, e a própria obesidade também predispõe a doença renal. Então, assim, teoricamente, só o fato de ser idoso, que já é um ponto que a gente estava discutindo para fator de risco para doença renal, ele merece creatinina e a albuminúria, que a gente faz numa amostra isolada de urina, que eu vou mostrar para vocês aí a foto, que o que importa é a relação albumina-creatinina, porque às vezes a gente pede microalbuminúria e vem só a dosagem da albumina na urina,
mas precisa estar normatizado para creatinina. Para aí a gente ver essa relação, que a gente também vai mostrar os valores mais para frente, né? Então, precisa pedir a creatinina, precisa pedir a albuminúria. Aí, naquilo que a gente fica em dúvida, eita, será que essa creatinina é real? O próximo passo seria pedir urina de 24 horas para ver a creatinina, né? O clearance de creatinina medido, porque a gente faz o estimado com a creatinina, né? Só que aí fica, nossa, botar um idoso que às vezes usa fralda, às vezes tem incontinência, às vezes tem escape para fazer urina de 24 horas. Então, hoje, o que aqui saiu no Congresso Europeu, a nova recomendação do KDIGO é fazer a cistatina, que não está disponível ainda, mas dosar a cistatina C e a creatinina e fazer a relação da creatinina-cistatina pela uma taxa de fração glomerular estimada. Esse é o que é recomendado. Além disso, um outro exame que nos pacientes que têm risco, que eu acho que vale a pena, é fazer um ultrassom de abdômen total. Eu não sei se vocês viram na imagem, mas doença renal policística também é fator de risco que leva o paciente para diálise a longo tempo. O paciente idoso que não fez creatina alterada, é difícil entrar em diálise na idade que está, descobrir doença renal, entrar em diálise, a não ser que seja uma doença renal policística muito grave, muito avançada. Mas normalmente a gente pede também ultrassom de abdômen total e um sumário de urina simples, né? Porque, além da relação, porque a gente sabe que são alteração na estrutura ou na função do rim sustentada por 3 meses, que é o diagnóstico pelo conceito de doença renal crônica, né? Então, se ele tem alteração estrutural do rim, como rins policísticos, ele vai ter DRC, apesar de creatina normal, e mais um fator para pedir albuminúria. Tá. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se eu tenho um paciente com diagnóstico estabelecido de doença renal crônica e eu estou atendendo ele, enfim, pela primeira vez ou numa consulta de segmento, eu devo obrigatoriamente ter de exames complementares ureia e creatinina, a albuminúria, que eu devo fazer a relação albuminúria-creatinina numa amostra isolada de urina. Se tiver disponível a cistatina C, e um ultrassom de abdômen total, certo? Esses são os exames básicos, são essenciais, digamos assim. São... E se é um paciente que não tem doença renal crônica, o diagnóstico estabelecido, mas tem fatores de risco, e tem uma creatinina considerada normal, eu devo pedir albuminúria. Exatamente, não pode esquecer da albuminúria. Ok. E falando em albuminúria, Susan, um ponto que eu queria chamar a atenção do ouvinte é que, como você falou, a albuminúria é um exame muito negligenciado na prática clínica e ela tem uma importante relação com o prognóstico do paciente com doença renal crônica. E como você falou, no idoso muitas vezes é o único parâmetro que vai vir alterado. E no último KDIGO, existe a indicação de você estadiar o paciente não só considerando a taxa de filtração glomerular, mas também a albuminúria. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse estadiamento, como que a gente faz, né? Qual que é a importância aí desse parâmetro? Então, como eu falei, né? Você tem um paciente que não é seu lampião, né? Mas outro paciente, Maria Bonita. Boa! E ela vem com uma creatinina normal. E ela tem, por exemplo, IC. E aí, a gente precisa pedir albuminúria. Primeiro porque é marcador de lesão endotelial, né? Então, assim, ela é inflamada, potencialmente inflamada. E se a gente pede a albuminúria dela, vem alterada, que aí vocês vão ver também a foto da imagem do que recomendo KDIGO, que não mudou, né? A doença renal crônica, ela é dividida em 5 estágios, que o do nosso paciente foi o 3A, e pela albuminúria em A1, A2 e A3. Então, A1 é menor do que 30, A2 entre 30 e 300 e A3 maior que 300, pensando em albuminúria na amostra de urina isolada. Se pedir proteinúria, que tem gente que pede às vezes na urina de 24 horas, o valor muda, que é abaixo de 150, 150, 500, acima de 500, da proteinúria, se pedir. Mas normalmente o que é marcador de lesão renal é a albuminúria. Proteinúria fica para os casos de glomerulopatia, que é outra dúvida que sempre surge, né? E aí, em relação à albuminúria, Maria Bonita vem lá com IC lá no seu consultório, né? Você que é cardiogeriatra, e vem com a albuminúria de 250, com a creatina normal. E aí você otimiza o tratamento da IC, que você acha que seja disso, e ela persiste, volta daqui a 4 meses com albuminúria persistente positiva
mesmo creatina normal, aí você vai classificar a DRC. Ela é DRC por ter albuminúria sustentada positiva por mais de 3 meses, então ela é uma A2. E aí ela pode ser não sei se um G1, né? A depender da creatina, ou G2. Então, pelo funcionamento do rim, tá tudo ok. Mas ela não deixa de ser DRC porque ela tem albumina alterada. Então, mais uma vez, trazendo a importância da albuminúria que às vezes a gente apaga na nossa mente, né? Quando a gente olha, a gente só quer classificar em que estágio tá em relação a estágio 1 e estágio 5, porque a gente sabe que 5 vai para diálise, mas pelo gráfico, quando ela é uma 2 e uma 3 sustentado, a chance de ela ir para diálise aumenta muito. E outra coisa, normalmente não vai estar com o nefrologista esses pacientes. Exato. E aí a importância da gente atentar para não deixar progredir, né? Isso, acho que é essa ideia de a gente conscientizar. Acho que depois desse episódio ninguém vai esquecer de pedir albuminúria para o paciente com fatores de risco para doença renal e classificar da forma correta, porque comumente a gente vê nos prontuários, né, paciente com doença renal estadio, enfim, G1, G2, G3, mas dificilmente a gente vê o estadio A relacionado à albuminúria, né? Então acho que é importante fazer esse tipo de esclarecimento. Muito, muito bom. Então, vamos para a próxima pergunta. Quais são as medicações que reduzem a progressão da doença renal e a mortalidade? As medicações que têm impacto na melhora do desfecho do paciente renal crônico? A gente ficou por décadas aí só com o famoso Iecobra, né? Que era um remédio que aproximou um pouco o nefro do cardiologista, né? Porque é um remédio que tem função de controle da pressão, mas que é nefroprotetor, e por décadas a gente ficou só com esse remédio, e às vezes o paciente, Lore, chegava no consultório e falava assim, qual remédio você vai passar pro rim? E aí você só tinha essa opção, você ficava assim, meu Deus, porque, né, o que é que eu vou passar mais? De nefroprotetor, assim, de forma direta, né, porque tem outras coisas que precisam ser avaliadas, parar o cigarro, controle do colesterol, mas de nefroprotetor só ia cobrar, e agora é o advento, né, a nova era, desde seu 2015, mais ou menos, que começou a vir de foco essa nova classe, né, que é o inibidor de SGLT2, que a priori surgiu como um remédio para controle de diabetes, que aí às vezes também tem isso no consultório, o paciente chega, você passa, ele fala, não, mas você vai ler a bula em casa e fala, eu não comprei não, e nem tomei não, porque era para diabetes. Então, surge aí mais um outro remédio que vem somar no mecanismo de ação com o Iecobra para fazer esse efeito nefroprotetor, né? Principalmente na questão da albuminúria, na hemodinâmica do rim, de diminuir essa filtração mesmo, para que o rim, como se ele respirasse um pouco, e ele se conservasse mais naquela filtração um pouco menor do que antes, mas conseguisse ficar maior tempo estável, né? E normalmente não tem nenhuma classe ainda que seja superior à outra, é efeito de classe mesmo. Da dapaglifosina, da empaglifosina, da cana, que no Brasil a gente usa mais dapaglifosina e empaglifosina, né? Certo. E, Susan, quais seriam as indicações de iniciar Iecobra e o inibidor de SGLT2 no paciente com doença renal crônica? O paciente que tem doença renal crônica e que ele tem albuminúria positiva, normalmente, para o Iecobra, uma albuminúria acima de 30, a gente já fica um pouco preocupado e já tende a iniciar. Doses baixas, se o paciente não é hipertenso, fica observando a longo prazo, não tanto a creatinina, que a gente vai falar já, mas mais o efeito colateral mais temido, que é a hipercalemia, com o Iecobra, e o inibidor de SGLT2, que é a onda da vez agora, né, que é a nossa discussão maior, a gente utiliza, uma vez que o paciente está otimizado do Iecobra, na dose máxima que ele tolera, né, que não adianta a gente ficar subindo e fazer hipotensão. Talvez seja aí o nosso caso. Isso. Ou ficar subindo, ele faz hipercalemia, que a gente não consegue descobrir outra causa e atribui ao remédio. E aí talvez não tire o remédio, mas baixe a dose, deixe. E aí a gente coloca o inibidor de SGLT2 ainda, segundo o último CADIGO, né, que foi lançado agora no Congresso Europeu. O nível de evidência 1A é para taxa de tração glomerular acima de 20 e precisa ter uma relação albumina-creatinina acima de 200 mg por grama.
Então, precisa ter as duas coisas. A taxa acima de 20, então até 20 é o que pode colocar, e uma relação albumina-creatinina acima de 200. É onde se mostra a evidência de desfecho, né? De retardo da progressão da doença renal. Então, interessante isso que você falou, assim, 2 pontos. Primeiro, IECA e BRA, apesar de serem antipertensivos, eles vão estar indicados na doença renal crônica mesmo no paciente normotenso, com o intuito de nefroproteção e redução de proteinúria, certo? E com relação ao inibidor de SGLT2, assim como nos quadros de insuficiência cardíaca, o benefício da medicação se dá também no paciente que não é diabético, certo? Exato, eu fico brincando, a gente vai fazer até uma aula nova, e eu tava pensando assim, eu vou trazer aquela propaganda do Bombril, sabe? 1001 utilidades, então o inibidor de SGLT2 veio, ele tem benefício no paciente com e sem diabetes, né? Na verdade, ele veio como um antidiabético oral. Aí depois mostrou que retarda progressão, diminui mortalidade, diminui desfecho duro, né, no paciente com IC. Depois mostrou no paciente com DRC independente de ter diabetes. E aí dentro do paciente DRC tem uma infinidade de usos que tá melhorando a anemia do DRC, tá sendo uma proposta de tratamento para CIRRAD. Então, assim, tem uma série de usos do inibidor que vão além da doença renal, né? Na doença renal é dentro desse contexto, independente da etiologia, como efeito nefroprotetor, e ele acaba, assim, por alterar a hemodinâmica renal, ele tem, né, esse efeito de perturbar um pouco a creatinina, que acho que é o que você vai me provocar já, e melhorar a longo prazo. Certo. Então, aproveitando que você trouxe essa deixa, né? Comumente a gente vê o paciente idoso e até pacientes não idosos também piorarem um pouco a função renal quando a gente inicia o inibidor de SGLT2. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho quanto que a gente pode tolerar de perda, se ter essa perda de função renal é um fator de bom prognóstico ou de mau prognóstico, né? E como é que a gente vai manejar esse paciente frente a essa alteração da função renal? O paciente idoso, ele não foi contemplado nos grandes extremos, né, de idade. Os estudos, é uma coisa que vale a pena pontuar, mas que a gente tem usado porque é seguro, né? Mostra segurança, é dose única, né? É um comprimido só, não tem que fazer ajuste da dose do remédio, 10 miligramas, né? Tem a diferença da empaglifosina em relação ao diabetes, né? Mas de uma forma geral, a dose de 10 da DAPA e da IMPA é o que traz resolução para DRC. E aí, no paciente, nos estudos, no DECLE, no DAPA, no EMPA, a média de idade foi 63, 65 anos, variando até quase 80 anos, então mostrando que dá para usar nessa população. E uma vez que a gente opta por usar, falando um pouquinho de mecanismo de ação, né, que o inibidor de ECOBRA, eu fico brincando como se fosse vamos dizer que uma pia que está cheia de água, que tem um ralo da entrada a torneira da entrada e o ralo da saída, né? Então, o inibidor de ECOBRA, ele abre mais o ralo, né? Como se abrisse mais. Então, tá chegando um fluxo de sangue ali, que a pia é o glomérulo, né? E tá chegando aquele fluxo de sangue, como mais tá lá, tá aberto, né? A vazão lá do ralo tá aberta, vai sair mais o sangue, né? Fico fazendo essa analogia para os alunos entenderem, então vai acabar diminuindo a perda de proteína, mas de qualquer sorte vai sair demais, então vai acabar caindo a taxa ali dentro, né? Do que tá ali dentro vai diminuir. E aí, esse é o papel do inibidor, do ECOBRA, e o papel do inibidor de SGLT2 é fechar a entrada. Então, você vai diminuir a vazão para chegar menos e aí, consequentemente, perder menos. Imagine que você está mexendo com a hemodinâmica do glomérulo que está precisando de sangue ali dentro, como se fosse uma bola de soprar que precisa de ar ali dentro e está diminuído a entrada e aberto a saída. Então, de uma forma geral, a creatinina vai se alterar, o que é tolerado na literatura em torno de 30%, né, desse aumento, mas o que tem sido visto, que eu trago até uma imagem para vocês de um trabalho, é que não tem diferença no declínio
desse declínio que faz, a longo prazo o efeito de nefroproteção ela vai continuar. E tem até estudiosos americanos mostrando que quanto pior o declínio, melhor, mais tempo é que a doença renal vai ficar estável, né, sem progredir. Então, apesar de ser mandatório a gente repetir com um mês mais ou menos a creatinina, 4 semanas, para ficar de olho em relação a esse declínio, a gente não tem medo do declínio porque a longo prazo vai ficar estável. Tá, ou seja, aqueles pacientes que têm uma piora inicial discreta da creatinina e da função renal, eles acabam tendo um melhor prognóstico a longo prazo. Isso, e se piorar, muito além do que o esperado, vai catar se tem outra coisa aí na jogada e não atribui logo o remédio. Então, será que ele usou AINE também, que fecha a aferente junto, né? Será que ele fez uma diarreia e aí fez hipofluxo nesse intervalo? Será que ele estava com alguma virose? Então, será que ele estava com o diabetes descontrolado? Será que ele está com hipertensão fora da meta? Então, às vezes, a creatina piorou muito por conta desses outros fatores que estão bagunçados e não por conta do remédio que diminui mortalidade, diminui desfecho duro, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado na hora de atribuir a piora só ao remédio. Investigar bem a etiologia e não tirar logo de cara, porque é uma medicação que tem um impacto muito importante na sobrevida do paciente renal, né? Sim. E, Susan, aproveitando esse tema aí, eu acho que é importante também a gente falar para o ouvinte que a medicação está contraindicada quando o clearance é menor do que 20. A gente não inicia, né? Mas uma vez que já iniciou a medicação, se o clearance fica abaixo de 20, existe indicação de suspender? Excelente pergunta, uma dúvida bem corriqueira. Clearance abaixo de 20, uma vez que iniciou, não tira mais. A não ser em situações como, vamos dizer, aconteceu uma situação, até trazendo uma coisa de vida real, né? O paciente tinha um clearance acima de 20, internou por conta de ele fez uma complicação, que foi uma ITU. Quando voltou para o consultório, o clearance já era abaixo de 20. E aí já não me dá o respaldo de voltar o remédio, apesar de ele já usar. Que é até uma coisa que a gente fica, e agora? Faz o quê? Então, assim, uma vez que iniciou, a função renal tá piorando porque ela vai piorar mesmo, né? Uhum. Não é Highlander, né? Exato. Então, assim, uma hora vai piorar. Você tá ali dentro do esperado da piora, você vai mantendo, só tira uma vez que inicia a diálise. Ainda não tem respaldo para manter na diálise, mas tem estudo vindo por aí. Interessante, Laura, que você citou, falar de outras contraindicações. Ainda não usa no DM1, né? Sim. E na doença renal, não usa na doença renal policística, porque ainda não tem estudos mostrando segurança. Tem estudo em rato mostrando que pode aumentar os cistos. E não usa no paciente que está fazendo imunossupressão venosa. Então, quem tem lúpus fazendo imunossupressão venosa, normalmente a gente não usa, certo? Não, nesses casos. O paciente internou com suspeita de IRA, que não é secundária a cardiorrenal, normalmente a gente tira. Tá. Se é secundária cardiorrenal, normalmente tem deixado para ver o que é que acontece. Tá. E, Susan, outro detalhe importante, até pegando o casinho aqui do senhor Lampião. Quando você pega... queria fazer 2 perguntas, na verdade. Quando você pega um paciente com doença renal crônica que ainda não está utilizando nenhuma das 2 medicações, nem o IECOBRA e nem o inibidor de SGLT2, qual que você introduz primeiro, de que maneira você progride? Então, primeiro a gente otimiza uma classe para depois introduzir a outra. E no paciente que já está utilizando a medicação, por exemplo, o nosso paciente Lampião, né? Então, ele já estava com IECA e aí, ao mesmo tempo, na mesma consulta, foi otimizada o IECA, foi otimizada a dose do IECA e foi introduzido o inibidor de SGLT2, né? Então, essa conduta está correta? Você primeiro otimizaria uma, introduziria a outra, né? Como que a gente faz aí esse passo a passo? Então, agora é a resposta de milhões, né? Não tem nada na literatura que fale sobre isso, de como é que a gente faz o passo a passo. Os guidelines da IC, né, que tem falado assim, faz isso primeiro, faz isso depois. Determinados perfis de paciente, eles têm orientado o que é que começa no passo a passo. Na doença renal, o recomendado é iniciar e cobrar, tentar chegar na dose otimizada e aí depois colocar o inibidor de SGLT2. Dose otimizada, lembrar que é para o que o paciente tolera, né?
vou trazer uma figura aí também mostrando que do efeito de depressão volêmica que o inibidor de SGLT2 faz, que ele não tira do vaso do interstício mais. Normalmente os pacientes estão em uso de diurético, né? Que estão tirando do vaso, então tem a perda de líquido do interstício que vai para o vaso e às vezes está ali usando diurético, que às vezes também otimizou junto com o inibidor, que não é uma recomendação também, se o paciente tiver hipervolêmico, né, que precise muito de usar dose de furo, dose muito alta, dá uma maneirada, então talvez não introduz o inibidor agora, deixa ele perder um pouquinho de líquido e no momento mais tranquilo introduz para evitar os efeitos colaterais, né? Fora de outros efeitos que a gente deve falar mais um pouquinho para frente, né? Mas esse manejo, não tem nada ainda na literatura dizendo como é o ideal. Talvez venham os estudos, né, para mostrar isso, mas o que é recomendado é inibidor de Iecobra, dose otimizada, depois inibidor de SGLT2, e aí até pelo efeito hemodinâmico junto dos dois no rim, que pode piorar bastante a creatinina, e não é o que a gente quer, né? Isso, tá, entendi. Então, primeiro a gente inicia o Iecobra, tenta chegar na dose máxima tolerada, e aí no segundo momento é que vem o inibidor de SGLT2, certo? Isso. Ok. Então, aproveitando aí o gancho, vamos para a próxima pergunta. Quais são os riscos e benefícios dos inibidores de SGLT2 nos idosos com doença renal crônica? Os benefícios, acho que a gente já falou bastante, a gente né? já discutiu, é verdade. Tem boa segurança, boa tolerabilidade, dose única, né? Então, tem todos esses benefícios e quando é que ele pode ser utilizado, os riscos, além do que a gente já citou, que pegou o gancho do nosso paciente, né? De que talvez ele esteja fazendo aí uma hipotensão secundária à dose, que ele tem um efeito antipertensivo, né? Uhum. Também é pouco, mas tem associado com o aumento da dose dos outros remédios e o idoso é bem lábil para isso, né? Mas tem outros efeitos colaterais que a gente não está no mar de rosas, se fosse assim seria melhor, mas tem... O que foi realmente significativo nos estudos foi a questão da infecção genital, né? Na bula tem em torno até de 10% de que ele traz como reação comum, então ficar alerta à infecção genital e orientar os pacientes em relação a isso. O medo inicial que tinha de amputação, de gangrena não foi repercutido, que teve inicialmente com a canaglifosina, mas não foi repercutido isso, então é mais infecções genitais, infecção do trato urinário não é comum, mas pode acontecer, hipotensão não é comum, mas pode acontecer, cetoacidose, que é outro dado que até tem alguns, principalmente os endocrinologistas têm visto mais, a cetoacidose euglicêmica, né, com glicemia normal, que pode ser atribuída ao remédio, mas que também não foi significativo nos estudos e que tem outras pessoas achando que sim, que no seu grupo de pacientes que tem usado tem visto mais cetoacidose, mas de uma forma geral, nos grandes estudos não foi mostrado que foi significativo esse efeito colateral. Eu acho, assim, só fazendo um paralelo aí com o uso dos inibidores da SGLT2 no cenário da insuficiência cardíaca, né? Então, recentemente a gente teve, acho que 2 análises do estudo DELIVER, que analisou a dapaglifosina no cenário da ICFEP. E aí, nessas análises exploratórias, eles tentaram mostrar se o benefício da medicação se mantinha em pacientes com mais tempo de doença, que normalmente eram mais idosos e mais frágeis. E o benefício se manteve, inclusive o NNT, né, o número necessário para tratar, foi até maior, mostrando que pacientes mais idosos com doença mais avançada tinham benefício, e tinham um benefício até de uma maior magnitude. E uma outra análise também tentou comparar a segurança da medicação nos pacientes frágeis. Então, eles separaram os pacientes por índice de fragilidade e viram que a medicação, além de ter benefício nos pacientes mais frágeis, não teve uma maior incidência de eventos adversos. Apesar de ser no cenário de insuficiência cardíaca, eu acho que que essa análise mostra pra gente que é uma medicação segura no paciente idoso, e dá pra gente, no paciente idoso e frágil, né? Então, acho que dá pra gente utilizar com segurança. Na prática, eu tenho tido boas experiências com o inibidor de SGLT2
Então, eu acho que, sim, que o benefício da medicação e a segurança, né, dão muita, como eu poderia dizer, bagagem, não, confiança para a gente utilizar as medicações. Né? Respaldo para a gente utilizar essas medicações. Vou lhe provocar um pouco, então, porque eu tenho visto muito paciente que o endócrino acaba não iniciando, apesar da gente orientar e falar essas coisas, né? O paciente frágil em uso de fralda, o receio de ter infecções genitais, de ter infecção urinária por conta do remédio. Como é que é a sua prática? Tá trazendo uma coisa mais pro dia a dia. Tá. Então, eu acho que esse é um perfil de paciente que a gente não tem muito dado, né? Porque, assim, se é um paciente, digamos, com uma demência avançada, acamado e que utiliza a fralda por uma incontinência urinária decorrente, uma incontinência urinária funcional, né? Decorrente do fato dele ser acamado pela demência. Esse paciente não foi estudado, né? Então... Não, sem demência. Usa por conta de uma incontinência certo. Mesmo. Eu acho que assim, se às é um vezes paciente... cadeirante, eu tenho assim, alguns pacientes assim no consultório, tipo cadeirante, por dificuldade de ambulação mesmo, que aí já classifica a fragilidade dele, né? Certo. É importante, às vezes com incontinência mesmo, que não consegue mais ficar sem fralda, mas faz suas atividades normais, não é um demenciado, é nesse contexto. Eu vejo ainda muito médico tirando o remédio com receio de infecção genital e infecção do trato urinário, que é mais importante a genital, né? Infecção do trato urinário não é tão comum. Sim, não, nesse cenário, aí eu utilizo. Eu começo, até porque a prescrição é algo muito dinâmico. Então, se o paciente não tem um histórico de infecções genitais de repetição, e aí ele tem a incontinência urinária e usa fralda, mas é um paciente que tem uma expectativa de vida razoável, eu inicio a medicação e se porventura ele começar a ter infecções de repetição, aí eu considero suspender. É um cenário totalmente diferente do que eu tinha falado inicialmente. Aí no paciente acamado e com incontinência por uma demência avançada, não. Acho que esse paciente não foi estudado. Vida, né? E a perspectiva de vida talvez não caiba eu botar um inibidor, não traga benefício, né, da medicação. Mas nesse cenário eu iniciaria. E se tiver efeito colateral importante, aí considerar suspender, mas eu tentaria. Acho que é um paciente que vai ter benefício. Alongando demais, né? Mas para eu trazer um caso só para o dia a dia, que assim, eu tenho um paciente que, na verdade, o cardiologista foi corajoso. Ele fez profilaxia com um antifúngico e deixou o remédio para um paciente que tinha infecções genitais recorrentes, porque ele internava demais por hipervolemia da IC. E depois que introduziu o remédio, internou muito menos do que internava. Então, ele faz profilaxia, mantém seu remédio e aí sim, vida que segue. E deu certo, deu certo. Acho que é importante lembrar isso, que a medicação, ela tem um efeito prognóstico, ela reduz MACE, né? Então, ela reduz desfecho duro, tanto no paciente renal como cardiológico, mas ela também reduz a hospitalização e melhora sintoma. Tem um efeito diurético também, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso também. Quando fala em idoso, a gente considera muito melhora de qualidade de vida, não só de expectativa de vida, né? Mas o quão bem o paciente está vivendo no momento é importante. Individualizar, né? Isso, individualizar sempre. Bom, então acho que a gente já falou dos efeitos colaterais. Acho que todo mundo lembra das infecções genitais, que são os mais comuns, e tudo de repetição acaba sendo um pouco menos comum, né? Mas acho que a hipotensão postural é um item importante de pontuar. Eu acredito que no nosso paciente lampião, ele acabou evoluindo com hipotensão postural, porque o colega que viu acabou otimizando ao mesmo tempo o enalapril e introduzindo a dapagliflozina, né? Mas, na prática, o que é que você tem visto, assim, com relação de hipotensão e hipotensão postural nos pacientes idosos que iniciam inibidores de SGLT2? Eu até perguntei a uns colegas se eles têm visto muita hipotensão, diz que têm visto muito raro. Eu não tenho visto. Acho que se eu vi foi um caso que eu nem me recordo. Eu acho mais por essa questão de o passo a passo, né? Otimiza os antihipertensivos o máximo que der e depois vai tirando. E outra, se o antihipertensivo e ecobrafo mais importante que outros, tipo, talvez reduz o outro que tá, o anlodipino, ou tira e deixa só ecobrar na dose otimizada e depois
introduz, mesmo que monoterapia, mas está fazendo o efeito, né, da minha meta pressórica, e depois introduz o inibidor de SGLT2. Ele tem esse efeito de diurético, né? Mas ele não faz redepressão do vaso, né? Ele tira do interstício. Então, não é tão responsável por fazer. Talvez a gente visse mais hipotensão, né? E não é tão relatado. Então, talvez esse cuidado do manejo de individualizar, né? De pensar qual é a meta para esse meu paciente, né? Ele precisa usar quais antipertensivos e quais são as doses de cada um. E daí eu introduzir o inibidor, depois que arrumar os antipertensivos, introduzir o inibidor e ver como é que vai se comportar. E talvez dar um passo para trás nos antipertensivos, né? Sim. Então, assim, sei lá, ele precisa de beta-bloco, ele precisa de spironolactona, ele precisa de ecobra, um paciente de IC, né? Então, talvez deixar as doses o mínimo possível e aí introduzir o inibidor e observar e ver quem eu posso reduzir o máximo da dose que não mexa em um remédio que não seja tão importante para desfecho duro, né? E daí tateando, mas não é uma coisa que eu vejo na minha prática, não. Tá, eu acho que é importante ressaltar isso de você saber priorizar as medicações. Eu acho que nosso Lampião, por exemplo, ele tá usando olodipino, que é uma medicação de escolha para hipertensão, mas que não tem não vai ter o efeito nefroprotetor. Então, como ele já tem a doença renal crônica, além da hipertensão, acho que priorizar, otimizar o IECA, e a gente poderia, por exemplo, deixá-lo sem o olodipino, né? Se atingiu a meta pressórica. Exato. Sim. E aí dá margem para a gente otimizar o que é mais importante. Eu acho que um ponto importante de sempre ressaltar aquela máxima da geriatria, né? Start slow, go slow, but go. Então, é começar devagar, progredir, mas não cair na inércia terapêutica e sempre tentar otimizar as medicações e chegar no alvo, né? No alvo terapêutico. E a inércia até provocando começa porque a gente nem pede albuminúria para ver o que é que eu vou botar de remédio. É verdade. A inércia começa antes da inércia, né? Exato. O idoso, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Pra eles viverem mais, né? Com qualidade, Exato. Sem ter que ir pra diálise. Exato. Tá, então vamos lá voltar para o caso clínico do seu Lampião e você fazer seus comentários aí a respeito das condutas. Então, só lembrando aí para os nossos ouvintes, o senhor Lampião tem 70 anos, é um paciente com doença renal crônica, que passou em consulta há um mês atrás e foram feitos alguns ajustes nas medicações dele. Ele usava o enalapril 5mg 2 vezes ao dia e foi aumentado para 10mg 2 vezes ao dia. E, ao mesmo tempo, foi iniciada a dapagliflozina 10mg 1 vez ao dia. Hoje ele queixa de tontura ao levantar e teve 2 episódios de quedas no último mês. De antecedentes patológicos, ele tem uma doença renal crônica, estadio G3A-A2, é hipertenso dislipidêmico, e ele está usando enalapril 10mg 2 vezes ao dia, o anlodipino de 5mg 1 vez, a dapa de 10 e a rosuva de 40. No exame físico, ele está com a PA de 105/70 deitado, e 90/55 em ortostase. Então, ele fecha critérios de hipotensão postural. Os demais parâmetros do exame físico normais, né? Então, queria que você comentasse aí um pouquinho a respeito do caso. Ele tem doença renal crônica, dislipidemia e hipertensão, verdade. Ele tem uma taxa de filtração de 45, né? O estadio dele é o G3A-A2. G3A-A2. Outra coisa que sempre pergunta é quando ele vai para o nefro, né? Normalmente G3A, a importância do clínico, né? Talvez pelo A2 aí, se vocês voltarem na tabela lá do que a gente botou do estadiamento, vai ver que o A2 confere alto risco. O G3A, não tanto, né? Então, a persistência do A2 confere alto risco. Então, é um paciente que vai ficar com clínico, com geriatra, né? Que é o médico clínico, que aí precisa entender a importância do manejo, né? De deixar ele em G3A aí por muito tempo e não evoluir. Mas, em compensação, a gente tem que ponderar aí como é que a gente vai em relação a essas metas, né? Então, da hipertensão, a meta recomendada para o DRC no CADIGO, a pressão sistólica abaixo de 120. É a única coisa que ele fala. E o paciente está com 100, né? Ele é um G3A, será que eu não tolero até 13/8, né? Será que não dá? Vai depender de outros fatores que senão a gente passaria um tempo aqui discutindo, né? Mas ele está com uma pressão muito mais baixa do que o que é recomendado, que talvez fazendo hipofluxo em cima de um rim que já está hemodinamicamente mexido por remédio, né? Uhum. Então, daí talvez
nesse caso, eu acho que eu tiraria a amlodipino, nesse momento, voltaria até a dose do ia cobrar, e já que eu iniciei, eu deixaria o inibidor de CLT2, a não ser que a creatina desse um galope muito grande, aí entre um e o outro, aí eu tiraria para começar do zero de novo e botando devagarzinho. Mas o que eu faria seria esse sentido, tiraria o ANLO, talvez reduziria um pouco a dose do ia cobrar e deixaria o inibidor, porque pensar que a meta da pressão a gente pode ser mais flexível, né? Sei. E ele tem benefício de inibidor porque ele é um A2, né? E é isso que vai conferir. Ou outra opção também, vejo que medicina nada é tão... engessado, né? Exato, dar um passo para trás com o inibidor, otimizar e cobrar, tirar a amlodipino e ver como vai se comportar a albuminúria. Se a albuminúria deixar de ser... se a albuminúria passar a ser menor do que 200, não tem indicação de inibidor. Agora, tá vindo novidade aí, o Cadigo bota como 1A, maior que 200, mas ele bota como 2B, só o fato de ter doença renal crônica, junto com alguma outra comorbidade, né? Ter diabetes, ter hipertensão ou ter IC, mas às vezes só o fato de ter doença renal crônica já caberia usar o inibidor pelo efeito protetor a longo prazo. Então vai ampliar, né? Aí a indicação talvez mais pra frente eu acho que vai ampliar, ser independente da relação albumina-creatinina, só pelo fato de ser DRC com repercussão hemodinâmica de ter uma taxa abaixo de 60. Então, lembrar que até 20, né? E daqui pra frente também acho que vai ampliar, que vai deixar até na diálise. Mas a gente faria outro podcast sobre isso, não dá? Opa, então, já temos um outro aqui. Seria mais em relação a isso. Tem esses dois caminhos. Ou pararia o inibidor, otimizaria e veria, ou daria um passo para trás, minha opinião, né? Daria um passo para trás do ia cobrar e deixaria o inibidor e ver como é que ele se comporta. Porque não adianta estar com remédio que muda a mortalidade sem qualidade de vida, né? Exato. E caindo, né? Que pode ter até uma complicação mais grave. E se você tivesse atendido esse paciente há um mês, ele chegou só usando o enalapril, 5 mg 2 vezes e um alodipino. Você teria feito diferente? Aí eu checaria a pressão, né? Como é que tá essa pressão. Veria potássio, como é que tá o potássio. Se me permite, aumentaria o inibidor de cobrar até a dose máxima tolerada. Tolerável. Se viesse na próxima consulta com relato de pressões de quadro de hipotensão em casa ou na consulta ou hipotensão postural, eu tiraria um alodipino e observaria mais um pouco e veria a nova relação albumina-creatina como é que ficou, né? Se não mexeu muito ou se mexeu, o que é que aconteceu. Então, se ele veio na próxima, tirei um alodipino, pressão no alvo e uma relação albumina-creatinina abaixo de 200, segue o jogo. Eu vou procurar os outros fatores. Colesterol tá na meta, não tá fumando, a dieta tá tranquila, para ver outros fatores para diminuir essa relação sem precisar de inibidor. Só me autoriza a usar inibidor se estiver acima de 200, com nível de evidência importante, principalmente para o idoso, né? Que não vale a pena fazer uma polifarmácia num paciente que já tem maior idade. Talvez um paciente de 40 anos que não atingisse a relação até 200, acima de 200, ficasse assim, por exemplo, um de 40 anos que eu otimizei a quebrar e continua com a relação assim de 130, eu coçaria minha mão para botar o inibidor, apesar de não ter um nível de evidência alto, mas por ele ser jovem. Tá. Deu para entender? Deu para entender. Então, esse seria o cenário perfeito, né? Você primeiro otimizar o IE cobrar, depois reavaliar a relação albumina-creatinina na amostra isolada de urina e ver se de fato ele mantém a indicação de usar o inibidor de SGLT2. Porque eu vejo muito na prática, como é uma medicação nova que tem mostrado muito benefício, os colegas médicos nessa ânsia de utilizar. E às vezes a gente está gerando uma polifarmácia, piorando a polifarmácia com a medicação a mais, sem otimizar uma outra que já poderia trazer a meta terapêutica daquele paciente, tanto em termos de pressão como em termos de albuminúria, né? Falando de paciente idoso, atualmente sim. Sim. Daqui talvez a 10 dias, talvez seja assim, botar independente da relação só por ele ser DRC estágio 3A. Exato. Mas hoje sim. Esse é um tema bastante dinâmico. Eu até estava falando, antes da gente começar a gravação com Susan, que eu estava escutando um podcast sobre inibidor de SGLT2 na doença renal crônica, que foi gravado há mais de um ano, pouco mais de um ano e alguns meses.
e que já trazia uma literatura totalmente diferente da atual. Então, é um tema que está em constante atualização. A gente está gravando, hoje é 28 de junho de 2023, né? Então, talvez daqui a um mês, talvez quando o episódio for publicado, a gente já tenha alguma atualização. E já esteja desatualizado. Então, é importante a gente registrar isso. Outra dúvida que eu tenho, Susan, quando a gente utiliza Iecobra ou inibidor de SGLT2, que a gente sabe que vai reduzir filtração glomerular e proteinúria, existe uma meta ou uma redução esperada desse parâmetro que a gente vai avaliar? Você fala da creatina ou da relação? Da relação. Não existe ainda como nas glomerulopatias, né? De falar de remissão, quando a proteinúria reduz 50%. Não vejo nada na literatura. O que se sabe é que vai cair, em torno de um mês vai cair. Tá. Né? E a longo prazo vai cair também. Você até me lembrou agora, eu coloquei numa paciente de seus 45 anos e nos primeiros dias, assim, caiu 100. Aí eu fiquei tão frustrada, nossa, ela tinha uma proteína de 2 gramas e era atribuída à doença renal, não tinha uma causa de ser uma glomerulopatia, era uma albuminúria de 2 gramas. E aí foi para 1.800 e alguma coisa. E aí eu fiquei, nossa, aí daqui a pouco o endócrino que me ligou fez, Susan, você viu outro? Eu fiz, não, já tá em 1,2 gramas, então assim, não existe o tanto ainda, não vi nada na literatura nesse sentido. Tá. O que se sabe é que vai cair e que a queda que vai proporcionar a estabilidade da progressão da doença renal. Né? E com que frequência você solicita para acompanhar essa queda? Pronto, então, normalmente, se o paciente tem vários fatores de risco para piorar a creatina muito rápido, eu normalmente solicito com 1 mês. Se ele não tem fator de risco para piorar, eu não fico muito preocupado com a creatinina, não. E vou ver a relação, a depender do estágio, aí eu vou ver, por exemplo, se ele é um 3A, normalmente no início eu solicito com 3 meses, mas também tem nada muito amarrado na literatura sobre isso. Solicito com 3 meses, se ele permanecer estável sendo 3A, a recomendação do KDIGO é consulta semestral, falando em SUS, né? E estágio 4, normalmente a gente vê a cada 3 meses ou menos. E estágio 5, a gente vê em torno de 45 dias a 30 dias. Tanto a creatinina como a relação. A relação, aí vai depender se está em queda, se está estável, né? Tá. Se ela está em queda e caindo, eu não fico pedindo sempre, não. Vai depender de como está essa curva, né? E o que é que eu estou fazendo de conduta. Tá. Realmente a periodicidade da consulta é essa, e aí eu vou pedir os exames a depender do meu objetivo. Tá. E assim, só para finalizar, já que você falou em SUS, a dapaglifosina está liberada para pacientes com insuficiência cardíaca, né, pelo SUS. A gente preenche a LME, que é o formulário de liberação de medicações de alto custo. E no cenário da doença renal crônica, a gente também tem essa liberação? Infelizmente, ainda não. Ainda não. Ainda está aí a guerra, né? O que se tem é na farmácia popular um desconto, né? Você não precisa de nada, acho que só o critério idade ainda, se eu não me engano é 65, acho que vai até cair mais o critério idade, tanto para o CASE quanto para a farmácia popular. E outro agora, que é da família Forxiga, que você, acho que comprando 3 caixas, você só paga por 2. Tá. Então tem essa vantagem em que não tem a idade, né? Quem não tem a idade pode entrar nesse programa de desconto. Ótimo. Bom, então, Susan, muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo, eu aprendi bastante nesse episódio. Queria que você falasse um pouquinho do seu Instagram também, para quem está aí nos ouvindo, poder acompanhar. A Susan cria bastante conteúdo, eu aprendo muito acompanhando o Instagram dela. Então, acho que é interessante. Então, meu Instagram é @sunefro. Sempre abro caixinha para a gente trocar ideia de um tema que parece muito difícil, né? É um pouco complicado, mas a gente vai se ajudando, né? Vocês aproveitam e já mandam aí sugestão de temas nas caixinhas dela para ela já gravar outro podcast aqui com a gente. Verdade, vamos nessa. Bom, muito obrigada a todos e até o próximo episódio. Obrigada também.